Caríssimos, o nosso boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre a literatura espírita, livros que iluminam. Esperamos aqui nesse momento termos uma conversa acerca da utilidade, da finalidade e da grandeza do livro espírita. E como toda atividade que desenvolvemos no espiritismo deve ser precedida de uma oração, para que estreitemos os laços com os benfeitores espirituais que nos assistem, vamos então agora fazer a nossa oração, pedindo a eles que nos amparem nesses instantes. Mestre amado Jesus, a Ti elevamos nesse instante os nossos pensamentos e os nossos corações, para Te rogar guarida a todos nós, para nos inspirar no caminho da vida e nos dar a assistência necessária à nossa caminhada. Permite, Senhor, que os benfeitores espirituais, os nossos anjos tutelares, se façam presentes junto de cada um de nós, trazendo-nos esperança, luz, paz, amor e espiritualidade. E permite-nos, Jesus, que em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, e dos benfeitores da Pátria Maior, possamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, dizendo, desde já, por tudo muito obrigado, que assim seja. É inegável que vivemos momentos delicados aqui na Terra. A humanidade atravessa nos dias de hoje uma das suas mais profundas transformações, já que estamos em direção ao mundo de regeneração, que conforme dizem os Espíritos, isso está anotado no livro A Gênese, a última obra publicada por Allan Kardec, em janeiro de 1868, já aquela época, há um século, a humanidade entrara nesse novo tempo, nesse tempo de transformação. Então é visível a busca do homem por horizontes novos. E nessa busca, a humanidade muitas vezes tem enveredado por caminhos sombrios, tem enveredado por estradas que haverão de conduzi-la a dissabores. Mas também sabemos que não nos falta a assistência espiritual devida, pois que Jesus garantiu que sempre estaria conosco. Mas hoje nós vemos, assistimos os homens de maneira geral, e é claro que nós temos muitas exceções, sendo conduzido pelas suas imperfeições de roldão, pelo egoísmo, na busca dos prazeres luxurientos, da ambição de baixo teor, esquecido completamente da sua destinação, que é o reino dos céus,
conforme nos disse Jesus, devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, guardar aí as devidas proporções, para nos dizer que estamos destinados a estados superiores do Espírito. Então é importante que nós observemos todo esse quadro à nossa volta e nos perguntemos como anda a cultura nos dias de hoje. E facilmente, se observarmos, nós vamos ver que os descaminhos são muitos, as reentrâncias são numerosas, os enganos sucedem-se uns aos outros, merecendo de nós meditação, cuidado e busca da nossa própria renovação. E o livro, em especial o livro espírita, é socorro ao nosso caminho. E é claro que bons livros, na literatura de uma maneira geral, são produzidos todos os dias. Embora se dê preferência, também observamos a divulgação das obras que pouco contribuem para a elevação do homem. Mas o livro é uma bênção em nossas vidas. Desde o seu surgimento, e em especial com a imprensa, com Gutenberg, tomou vulto e promoveu realmente mudanças, conduzindo o nosso mundo a um novo estágio. O poeta Castro Alves, quando encarnado, em um dos seus poemas, um belíssimo poema, intitulado O Livro e a América, em determinado momento ele diz: ó bendito o que semeia livros, livros, a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então o livro tem essa possibilidade de despertar em nós sentimentos novos, de mostrar para nós o mundo que nos cerca, de conduzir as ideias até onde nós estamos. Basta que nós mergulhemos nesses livros. Hoje eu vi numa rede social, que foi replicada por uma pessoa da família, alguém sentado com um livro nas mãos e uma frase que dizia: por mais alto que esteja o livro que você lê, não incomoda o vizinho. Para nos lembrar que muitas vezes nós preferimos os ruídos, o barulho, a música alta, mas se nós estamos com o nosso livro, não vamos incomodar ninguém. E o livro, ele traz consigo essa possibilidade. E dependendo da mensagem que ele veicula, ele é elemento de progresso, assim como também pode ser causa de malefícios, de quedas e de desilusões. Então, nós precisamos ver o que é que os livros nos estão apresentando. O escritor espanhol desencarnado recentemente, o Carlos Ruiz Zafón, ele nos diz que todo livro tem uma alma. O que ele chama a alma do livro, que é a alma de quem escreveu, é a alma do que o leram, viveram,
e sonharam. Então todo livro tem a sua alma. E essa alma, ela é elevada ou não é elevada. Daí as nossas escolhas, elas precisam partir desse ponto, do que pode nos auxiliar, do que nós estamos buscando, daquilo que almejamos como espíritos. Porque como nós, o livro tem uma alma. Tem a alma de quem escreveu, porque quem escreve coloca a si nas letras que coloca. E quem o lê absorve, tem a sua própria alma e vai se preenchendo desse conteúdo. E por que nós trazemos à reflexão essa questão do livro em Castro Alves, quando diz: ó bendito que semeia, livros, a mão cheia, e manda o povo pensar. E o Zafon, quando nos fala da alma do livro, para falarmos da importância do livro em geral. Mas a literatura espírita, indo além, ela tem uma função primordial. O livro espírita, ele traz consigo um objetivo que muitas vezes é só dele, é próprio, partilhado por muito poucos. Por quê? Porque o livro espírita, ele existe para esclarecer. Ele vem para consolar. O livro espírita vem para orientar e vem também para desenvolver o intelecto, porque não podemos esquecer de todas essas questões. E o que é que o livro espírita vem esclarecer? Vem esclarecer a nossa situação de espíritos imortais. O livro espírita, ele vem nos dizer quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo na Terra e qual a nossa destinação. Então o livro espírita, ele esclarece sobre nós mesmos, a partir da codificação de Allan Kardec, que deve ser a base de todos nós. Deve ser, não. É a base da obra espírita e deve ser a nossa primeira leitura. Pessoalmente discordamos daqueles que dizem que não se deve começar a estudar espiritismo pelas obras de Allan Kardec, mas devemos mergulhar nos pequenos romances que mais parecem minisséries da Globo, me perdoem a comparação, porque há minisséries muito boas, mas que trazem muito pouco a nível doutrinário. Então nós precisamos começar pela codificação, porque a partir do estudo da codificação, nós vamos ter condição de avaliar o livro que nos chegue à mão, a mensagem que nos seja trazida, porque nós teremos base. Então, se nós não começamos pela codificação, nós podemos adquirir uma viciação e termos algo que não está tão de acordo com o espiritismo mesmo como verdade. E depois fica difícil livrar-se desses conceitos. Daí tantos enganos. Então, nessa função de esclarecer o livro espírita, primeiro precisa ser consonante com o que Allan Kardec e os espíritos superiores traçaram nas obras que nós chamamos de codificação. Alguns chamam de Pentateuco, embora Allan Kardec tenha escrito mais de 5 livros, a partir do Livro dos Espíritos, as maiores obras, passando pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, mas muito mais.
além da Revista Espírita. Então, a codificação é essa base para que o livro espírita seja esclarecedor. Tudo que foge a esse alicerce pode, inclusive, ser uma verdade, mas difere do Espiritismo. Não está no corpo doutrinário do Espiritismo. Porque a codificação é aquele alicerce que foi criado e em cima do qual se levanta, se ergue o edifício do conhecimento espírita. Então, se saímos daquele alicerce e vamos no outro ponto, nós vamos ter uma outra doutrina. Ou o Espiritismo mais tarde teria que abrigar-se nisso, mas os princípios básicos, eles foram ditos. As verdades vão surgindo, porque o edifício é muito grande, mas esse alicerce é o mesmo. Então, nós só vamos poder ajuizar desses livros se conhecermos bem a codificação espírita. E olha que não é fácil conhecer bem a codificação espírita, porque todos nós temos dificuldade de entender determinados trechos, ou os espíritos ainda não disseram tudo como eles mesmos falam, e nós ainda estamos à cata de maior entendimento. Mas a codificação, ela é base para que nós possamos ajuizar a qualidade do conteúdo do livro. Porque nós temos muita literatura dita espírita de sabor duvidoso. E nós precisamos, então, ter esses cuidados com essa questão toda. Porque o Espiritismo veio para esclarecer. É a nova revelação, é a terceira revelação, é a continuidade e a amplitude e digamos assim, o esclarecimento acerca da mensagem de Jesus. Mas o livro espírita, além de esclarecer, ele também orienta. Por isso, o livro espírita ilumina. E orienta o quê? O nosso caminho. Orienta o que fazermos. Quando nós mergulhamos nas obras espíritas de qualidade moral elevada, nós somos tocados, nós somos motivados a agirmos no bem, conforme a lei divina. E o livro espírita orienta a nossa vida. Orienta esclarecendo. A orientação espírita é pelo esclarecimento em obediência ao que Jesus teve a ocasião de dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o livro espírita orienta esclarecendo, mostrando, por exemplo, que nós somos espíritos imortais, que a morte é só do corpo físico. Os nossos entes queridos continuam sua jornada, visitam-nos quando podem e nos aguardam muitas vezes do outro lado antes de retornarem à vida física. Esse esclarecimento ele é extraordinário e essa orientação vem exatamente da disseminação dessa verdade. Vem nos falar da reencarnação. Vem nos falar da lei de causa e efeito. E aí vai pautando a nossa vida dentro da lei divina. Do que foi dito aos judeus, no primeiro momento, que é preciso amar a Deus, como Jesus repete, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Jesus vai nos trazer essa noção em cima dos 10 mandamentos e vai deixar para a cristandade, para nós que somos seus herdeiros, o novo mandamento,
que é uma conduta de vida, é uma orientação para todas as situações da vida. Porque ele vai nos falar, conforme está lá no Evangelho de João: e eis que vos dou, eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, para nós, que somos cristãos, não é mais amar o próximo como a si mesmo, porque às vezes ainda não sabemos amar a nós mesmos, mas sim tomar como padrão o amor do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a cristandade, nós que somos aí herdeiros da mensagem de Jesus, nós temos esse mandamento como base das nossas relações uns com os outros. Então vem nos orientar que devemos compreender, que devemos perdoar, devemos auxiliar, devemos entreajudar-nos, porque somos filhos de um mesmo Pai e destinados todos, sem exceção, à felicidade. Aquela felicidade que os puros ou que os espíritos puros já alcançaram. Então, o livro espírita, ele tem essa função de esclarecer e, esclarecendo, orientar os nossos passos nas coisas mais simples da vida. Como nós vamos agir em determinadas situações da nossa existência? Como nós vamos agir com o desafeto? Como nós vamos agir com a desilusão? Como nós vamos agir para com aqueles que nos enganaram, nos feriram? E o livro espírita, a partir da codificação, vem dizer que devemos passar todas as nossas ações durante o dia pelo crivo da caridade. A caridade é o nosso norte. Então, nós precisamos compreender que somos essa família. E o livro espírita tem a função de orientar quais devem ser as nossas atitudes perante a vida. Se nós lermos com atenção os bons livros, nós vamos estar sendo orientados nesse passo. Mas o livro espírita, esclarecendo e orientando, ele também consola. Porque o consolo vem do conhecimento dessa verdade. O consolo nasce exatamente de nós sabermos, termos consciência de todas as coisas. E esse conhecimento, por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é que nos vai trazer essa paz de espírito, é que nos vai trazer essa serenidade, é o conhecimento dessa verdade. E foi através do conhecimento dessa verdade, e logicamente pelos anos que passou no bom combate, que Paulo de Tarso teve a ocasião de dizer em determinado momento: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, o livro espírita, ele vem consolar por esse conhecimento, por essa orientação. E, lógico, não nos exime do trabalho de melhorar nós mesmos. Pelo contrário, ele nos induz. Quando nós lemos, por exemplo, um dos romances de Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, a primeira obra trazida pela mediunidade de Chico Xavier, nós vamos encontrar espíritos
de elevada estatura, de elevada envergadura, como é o caso de Lívia, a mulher do senador Públio Lentulus, ou Públio Lentulus. E nós pensamos nessa hora que é possível realmente sermos nobres de alma. E nós desejamos essa mudança. Nós vamos encontrar nas páginas de Emmanuel muitas almas que se modificam e outras que vieram em tarefa missionária. Nós vamos encontrar no magnífico Paulo Estevão a presença, por exemplo, de Estevão, numa alma já, digamos, integrada a Jesus, junto a outros apóstolos do Cristo, em que renunciam a tudo em favor dessa realização espiritual. E nós só não fazemos isso porque ainda somos muito apegados às coisas do mundo. Somos apegados à matéria, somos muito apegados à família consanguínea ao invés da família espiritual, quando Jesus fez uma clara distinção entre a família carnal e a família espiritual, quando ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos medo ainda desse amor, nós temos receio desse desprendimento ainda. Mas esses espíritos que aparecem nessas páginas, eles conseguiram essa realização. Então eles nos dão motivação, e cada vez que nós os lemos ou que os recordamos, nós sentimos renovado o desejo dessa transformação. E seguramente aí nós caminhamos um pouco mais, ou deixamos de recuar nas nossas aspirações. E aos poucos nós vamos construindo o nosso mundo. E isso o livro espírita nos proporciona. E isso é conforto. Isso é consolação. Vem nos dizer que se nós erramos, nós teremos a oportunidade de reparar os nossos erros. Não estamos condenados pela eternidade aos suplícios das regiões inferiores. E depende de nós essa mudança de direção. Então, essas obras nos proporcionam também esse conforto, nos proporcionam essa realização. Então, nós temos em mãos livros que podem nos conduzir a esse processo evolutivo, acelerando-nos as disposições íntimas para essa realização. Agora, ainda assim, é preciso nós selecionarmos os livros. Porque, como já o dissemos, nós temos livros de pouca qualidade hoje na literatura espírita. Aliás, não é hoje, mas hoje mais. E hoje mais por uma questão simples. Porque está muito mais fácil publicar-se um livro. O avanço das tecnologias tem favorecido, e aí uma expansão da cultura. E não faz distinção entre o que é bom e o que não é bom. Essa distinção cabe a nós, para que nós possamos realmente aproveitar aquilo que o Espiritismo nos oferece. Então precisamos ter em base do nosso conhecimento a codificação de Allan Kardec, porque é ela que nos esclarece. Ora, há algum tempo atrás, já faz alguns anos, 8 anos, talvez, 6, 8, eu tenho por hábito visitar as livrarias e pego aqueles livros que eu não conheço
mas que eu acho que possam ter algo que me interesse, eu abro os livros e costumo ler ali mesmo. Um capítulo, às vezes 2 capítulos dos livros, e sendo aquilo realmente que eu busco, seja literatura espírita ou não, eu adquiro aquele livro. Eu sou um consumidor de livro e compro mais livros do que o que eu posso ler. E acho que todo bom leitor deve comprar mais livros do que o que pode ler. Porque sempre que você quer descansar, você olha e diz, mas eu não li aquele livro. E nos sentimos aí instados a essa leitura. Mas nessa ocasião eu vi, era um livro espírita, um romance. E o romance trazia uma cena de um casal jovem, casados, recém-casados. E então ele começava a descrever a cena. E descrevia primeiro o rapaz, que era um jovem. E começava a descrever ele com o peitoral de fora. E foi dando a vestidura física dele. E eu fui achando estranho. Porque os espíritos superiores, normalmente, notadamente, não fazem isso. E aí, há poucos parágrafos adiante, ele descrevia a jovem senhora, a jovem mulher, que estava saindo da toalete, e ele começa a descrever que ela vinha com uma roupa vaporizante, transparente, e foi falando aquilo que vai lendo, vai arrepiando até o cabelo do perispírito, se podemos assim dizer. Eu fechei o livro. É um livro de alguém que já publicou várias obras e está nas estantes, e nas estantes espíritas. Mas nós aprendemos na codificação, aprendemos com Allan Kardec, que os espíritos superiores não falam desse jeito. Eles não se pronunciam dessa forma. Emmanuel, por exemplo, quando nos fala da beleza de Lívia, não nos induz a quaisquer pensamentos no campo do sexo, no campo das vibrações, digamos assim, físicas, unicamente, porque fala de uma maneira transcendente. Então nós precisamos aprender a identificar, e aprendemos isso na codificação, que ou não é a obra de um espírito superior, que às vezes até toma o nome desses espíritos, ou é um problema da filtragem mediúnica. E aí pode ser o médium que vestiu o pensamento do espírito com o seu próprio pensamento, com o que ele vê da vida, com o que identifica da existência como importante. E casos como esses são muitos, mas às vezes fica difícil identificar para quem não esteja vigilante, porque parece uma coisa até normal. Por exemplo, quando nós vamos às obras de André Luiz, para falarmos aqui dos livros que iluminam, nós vamos encontrar André Luiz falando em todo o tempo de ciência. Ele vai nos falar da física, nos fala da química, nos fala da biologia, vem nos falar da genética e de outros campos do conhecimento humano científico, sem se afastar 1 milímetro de Jesus. Porque tudo procede do Cristo. Então nós vamos encontrar André Luiz falando-nos desses processos de reencarnação, como no caso de Segismundo, sempre ligado à questão moral, à questão espiritual, à destinação da alma, às possibilidades que são oferecidas por Deus àqueles que se transviaram. Quando nós lemos, por exemplo, o mecanismo da mediunidade, nós vamos ver André Luiz nos falando de circuito elétrico, circuito hidráulico,
para nos falar das reuniões mediúnicas. Ele vai nos falar da teoria do campo unificado de Einstein, do efeito Compton. Ou seja, nós vamos encontrando a ciência a cada passo, sem distanciarmos-nos de Jesus. E quando André Luiz vai nos falar das cenas, das regiões inferiores, das regiões de profundo sofrimento, nós vamos ver André Luiz dizendo-nos, quando ele está descrevendo as cenas, que algumas coisas não vão amiudar, não vão trazer as imagens, para não causar prejuízos, porque somos impressionáveis. No entanto, nós temos outros livros, que não de André Luiz e nem do Chico, que nos falam dessas regiões sombrias em que os espíritos inferiores atacam os espíritos superiores e o espírito superior fica com medo. Isso não é doutrina espírita. Há alguma coisa de errado nessa questão. E causa medo, porque apresenta entidades que nós sabemos que acontecem, os fenômenos de deformações perispirituais, alguns em que se assemelham a animais, nos casos de zoantropia, inclusive André Luiz trata um desses casos no livro Libertação, mas outros apresentam aquelas imagens que fizeram a Idade Média ser a idade mais sombria da civilização terrena e causam pavor. Os espíritos superiores não agem dessa forma. Então, o livro realmente espírita é um livro que ilumina. É um livro que traz para nós a informação, aclarando-nos a consciência. Assim como esses espíritos, nós temos excelentes autores encarnados ou que desencarnaram há pouco tempo, estudiosos, de fato, da doutrina espírita. Vamos citar aqui só alguns dos mais conhecidos, como Herculano Pires, Aurélio Valente, e alguns outros, Hermínio Miranda. Nós vamos ter também Salvador Gentili, com obras muito boas. Então, nós temos um pool de livros que iluminam na literatura espírita. E precisamos valorizá-las. Porque hoje também há uma outra questão que não é do espiritismo. É uma questão geral. Alguns dizem assim: hoje ninguém quer ler textos muito extensos. Querem saber das coisas em um parágrafo. Para nós dizermos que horas são agora, nós precisamos realmente de pouco tempo. Um parágrafo, uma frase, são 20 e 39. Mas para falarmos da alma, nós precisamos de mais. Então não podemos cultivar e incentivar a preguiça da leitura. Não, mas é porque o mundo é corrido. Não, não é corrido. Nós temos suficiente tempo para ler. Às vezes as pessoas convidam a gente para escrever alguma coisa. Diz, olha, mas a gente quer uma coisa bem curtinha, porque o povo hoje não quer ler. Eu digo, então chame outro. Porque nós vamos escrever sobre o que estudamos. E quando nós estudamos o conteúdo avulso, nós precisamos colocar. Lógico que nós podemos escrever uma frase, um parágrafo, mas não podemos desenvolver um raciocínio em coisas tão curtas. Nós podemos dar lampejos. Então nós temos que valorizar essas obras a partir, como dissemos, da codificação. Lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho,
Mas dizem que a necessidade faz o monge. Eu, quando cheguei ao Espiritismo, já vão aí 40 anos, já se passaram 40 anos, e que me apresentaram o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peguei o livro pela manhã, era muito cedo, talvez antes das 6 da manhã, eu sempre acordei cedo, e ao final do dia eu tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa. No dia seguinte, a pessoa que me presenteou com o Evangelho me presenteou com o Livro dos Espíritos. Eu passei 2 dias na minha primeira leitura de O Livro dos Espíritos. E fui lendo a sede. André Luiz li em 3 meses a obra de André Luiz, os 16 livros, os 13 chamados aí da série espiritual e os outros 3, né, de André Luiz, Conduta Espírita, Desobsessão e mais o outro. Então, nós vamos lendo, e isso é um hábito. Então, nós não podemos estimular nas pessoas o gosto pela leitura do parágrafo apenas, que nós podemos fazer textos pequenos, e devemos fazer textos pequenos, mas eles não podem ser a essência, porque não há como dizer o que é necessário. Se assim fosse, os espíritos teriam trazido dessa forma. E olha que eles já fizeram uma síntese. O Livro dos Espíritos, com um pouco mais de 1000 perguntas, traz uma informação geral. Mas os próprios espíritos, junto com Allan Kardec, vão desenvolver nas outras obras as ideias do Livro dos Espíritos. Nós vamos pegar ali, a grosso modo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar de Deus e da criação, e nós vamos encontrá-lo na Gênese, somado aí aos milagres de Jesus. Nós vamos encontrar a parte que fala dos espíritos, do mundo dos espíritos, a relação, nós vamos encontrar de sobremaneira no Livro dos Médiuns. Eles ampliam ali no Livro dos Médiuns, em 1861. Nós vamos encontrar as leis morais, elas vão produzir todo um livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos encontrar a última parte do Livro dos Espíritos no Céu e Inferno. Então, os próprios espíritos, eles trazem primeiro uma noção geral da realidade espiritual. E depois vão desenvolvê-la. E Allan Kardec ainda continuava dizendo que outras obras teria que escrever. Então, nós devemos valorizar Allan Kardec. Leon Denis, que hoje até que é lido por algumas pessoas, mas era muito esquecido, maravilhoso, o poeta da prosa da literatura espírita, escreve bem demais. Gabriel Delane, no campo da ciência. Nós temos alguns trabalhos também maravilhosos de Camille Flammarion, também especialmente no campo científico, mas também dentro da questão filosófica, na questão de Deus, embora o livro dele tenha esse cunho científico. E a partir daí vão surgindo outras obras, as obras do Chico. Olha, o Chico desencarnou, ano que vem faz 20 anos. Foi em junho de 2002, a desencarnação do Chico. E hoje, muitas vezes, eu fico admirado de que as pessoas não citam mais as obras do Chico, a não ser Paulo Estevão. E às vezes André Luiz, mas é muito mais. Nós estamos esquecendo o Chico, nós os espíritas. E o livro espírita ilumina. E se o Chico é iluminado e os espíritos trabalhavam com ele também, muito mais. Mas hoje em dia, nós não temos visto tanto isso. Há uma recuperação, por exemplo, no campo
dos comentários em torno do Evangelho, que esclarece, orienta e consola, por conta do trabalho que a FEB fez do Evangelho por Emmanuel, aí sob a coordenação do nosso querido amigo Saulo. Aí voltou Emmanuel às prateleiras, mas ainda se comenta pouco o Chico. E nós estamos invertendo algumas coisas, porque quando nós olhamos o Evangelho, quando nós olhamos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, algumas cartas, nós vamos ver que o mote, ou seja, o objeto principal dessas obras, do trabalho desses missionários, é o reino dos céus. Todo o Evangelho está centrado na vida futura. E é assim que começa o Evangelho segundo o Espiritismo, falando-nos da vida futura. Está nos falando da vida futura. Jesus vem nos falar dessa vida futura de Deus, do reino dos céus, que é o reino que está dentro de nós. Os apóstolos continuam o trabalho de Jesus e continuam onde ele parou, que Jesus termina a sua vida, como sabemos, em Jerusalém. E em Jerusalém eles começam o trabalho apostólico. Mas o mote é o reino de Deus. Não é o reino da terra. E hoje nós temos visto muitas vezes um culto muito acentuado à felicidade na terra. Você pode ser feliz, você é feliz na terra. E lógico que podemos ser felizes. E seremos felizes na terra tanto quanto o planeta permita e o nosso esforço se realize. Mas essa felicidade deve ser a felicidade da alma. E não essa felicidade enganosa, passageira, que amanhã nós vamos mergulhar de novo na dor, na angústia, no sofrimento, no desespero. Esse tempo já passou para nós. E o livro espírita deve caminhar nessa direção, ou seja, orientar-nos os passos nessa direção. E o bom livro, ele faz isso. De modo que, às vezes eu sinto que alguns querem transformar a casa espírita, o espiritismo, num balcão de autoajuda. Essa autoajuda que é momentânea e que não vai na causa, mas que só trata o efeito, como aquele que está febril e toma aí o antitérmico para baixar a febre. Mas se a causa continua, se a infecção não for debelada, aquela febre volta, porque não foi solucionado o problema, mas só foi combatido ali paliativamente os seus efeitos. E o que queremos dizer com isso? Que não se devam combater os efeitos de forma alguma, porque Jesus também o fez. Mas ele tinha preocupação com a causa. A mulher adúltera que lhe foi apresentada e que, curiosamente, o homem não foi apresentado também naquele dia, e ninguém adultera sozinho. E a lei mosaica em Deuteronômio, no capítulo 20, mandava que tanto a adúltera como o adúltero fossem apedrejados em praça pública. Mas quando apresentam a mulher a Jesus, ele não condena. Ele a conforta nessa ajuda, que seria, digamos assim, essa autoajuda, que no caso estaria vindo, na verdade, de Jesus. Mas ele tem a preocupação com a causa. Porque quando ele pergunta à mulher, mulher, onde estão os que te condenaram? E ela diz, Senhor, eles se foram. Vai, pois que eu também não te condeno. Olha a compreensão do mestre. Mas não torneis a pecar. Ou seja, não reincide, porque o problema virá. É como aquela pessoa que tem um problema gástrico sério
e toma a medicação para curar os efeitos, mas o médico aconselha que não pode ingerir determinados alimentos, determinadas bebidas, porque senão aquela enfermidade pode retornar com mais intensidade e mais prejuízo. Então é preciso ir à causa. E o livro espírita, ele precisa ir à causa, e a causa somos nós. O livro espírita é literatura que ilumina. E vai iluminar quem? Os efeitos? Ou precisa iluminar o autor? No caso, o espírito. A literatura espírita precisa ir ao nosso coração. Precisa descer ao nosso íntimo. E ali ajudar-nos nesse processo de transformação. Então, de fato, a literatura espírita, ela ilumina quando ela é de qualidade. Mas não esqueçamos que há de permeio obras que não consideram esse aspecto. E nós só vamos descobrir se de fato nós conhecermos. O mesmo Castro Alves, que como nós dissemos no seu poema O Livro e América, e a América diz: ó bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar, pois o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ele veio mais tarde, pela psicografia de Chico Xavier, em um poema maravilhoso que está no livro Poetas Redivivos, em que nesse poema, que é um poema extenso, o grande vate baiano, então desencarnado, ele vem falar das lutas na terra. Ele vem falar das guerras de conquista. Ele vem falar das misérias humanas, da crueldade que imperava então. E em determinado momento, ele vai nos falar do Evangelho de Jesus. O título do poema é O Livro Divino, e eu vou ler só um pequeno trecho desse poema de Castro Alves, desse livro que é literatura que ilumina, que é o Evangelho de Jesus. Então vejamos o que Castro Alves diz em determinado momento, depois que ele fala de todas essas sombrias, os sombrios acontecimentos que dominavam a terra. Ele diz assim, isso antes de Jesus, aí ele vai dizer: e um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Tremeram dourados sólidos, o orgulho caiu de rastros. Arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começaram um novo reino, horizontes infinitos, descerraram-se aos aflitos, perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores. Artistas santos heróis, espíritas companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão. E servindo alegremente, na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Então a literatura espírita são livros que iluminam, mas ainda assim
cabe a nós procurar adequadamente e temos um farto manancial. Aproveitemos e seremos mais felizes. Vamos então fazer nossa prece, encerrando aqui a nossa fala sobre a literatura espírita, algumas considerações, pedindo uma vez mais a Jesus que nos abençoe a todos. Mestre amado, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da Tua mensagem, hoje revivida pelo Espiritismo. Nós elevamos a Ti os pensamentos e os corações, rogando pelos que na terra carecem mais ainda de amor e proteção, as crianças sozinhas, os anciãos, os viciados, os encarcerados, os enfermos, aqueles desiludidos e os que perderam a fé. Fica conosco, dá-nos Tua paz, abençoa nosso mundo, e que mais breve nós alcancemos a condição de mundo de regeneração, onde o Espírito de fato possa estar sobrepujando a matéria. Obrigado por tudo te dizemos, que assim seja.